No episódio anterior de Loucura Medieval, analisamos alguns dos piores empregos disponíveis na era medieval. Estes incluíam empregos como o agricultor de gong, o carrasco, o curtidor e os coletores de sanguessugas. Agora vamos analisar alguns dos melhores empregos da era medieval. Bem-vindo à Loucura Medieval. No século IX, o rei Alfredo, o Grande da Grã-Bretanha, teve o livro A Consolação da Filosofia traduzido para o antigo inglês. O livro argumentava que o movimento celestial das estrelas poderia afetar os eventos na Terra. Isso implicava que a astrologia poderia influenciar todos os aspectos da vida humana. O astrólogo medieval usava os céus como referência, bem como os padrões climáticos e o ciclo das estações. Acreditava-se que isso poderia ajudar a entender as complexidades da agricultura, como quando e onde plantar as colheitas para obter a melhor safra. Havia teorias conflitantes abrangendo a astrologia. Alguns diziam que a Lua orbitava a Terra, outros que a Terra orbitava o Sol. Uma das razões para a viagem de Colombo às Américas em 1492 foi para refutar a teoria da Terra plana há mais de 500 anos. Os astrólogos eram vistos como estudiosos e elogiados academicamente. Eles aconselhavam sobre compra de cavalos ou terras, quando tomar remédio para as pernas ou ter relações sexuais, se alguém deveria viajar longas distâncias na semana ou mesmo se deveriam tomar banho. A astrologia era uma parte vital da medicina, e os médicos acreditavam que os signos do zodíaco controlavam diferentes partes do corpo e tratamentos. Acreditava-se que a sangria tinha mais sucesso se a Lua estivesse em uma determinada constelação. Até o século XVIII, algumas universidades exigiam que os médicos passassem em um exame de astrologia para se qualificarem. O cristianismo dominava a vida das pessoas que viviam na maioria dos países europeus durante a Idade Média. Portanto, ser membro do clero sempre foi uma boa escolha. Todos temiam a Deus e obedeciam às leis da igreja, até mesmo o rei e seus nobres que doavam muitas terras e dinheiro para a igreja. Cardeais e bispos eram nomeados pelo próprio Papa e muitas vezes eram os filhos mais novos de nobres poderosos. Mas até mesmo os membros de menor escalão do clero estavam na classe logo abaixo dos cavaleiros. Padres e monges não pagavam impostos. Eles eram pagos pelos seus paroquianos na forma de dízimos, que era 1/10 do que eles tinham, seja em colheitas, dinheiro ou outros bens. Nos mosteiros, o dinheiro era usado para comprar livros e velas necessários aos escribas que trabalhavam no scriptorium. Eles eram especialmente treinados para fazer cópias de manuscritos em latim, hebraico e grego, às vezes sem sequer entender o idioma. Os textos geralmente eram escritos em caligrafia e continham belas ilustrações. Copiar uma Bíblia poderia levar mais de 1 ano. Quanto maior o status, melhor estilo de vida um homem ou mulher do clero poderia esperar receber. Cardeais e bispos tinham vidas muito privilegiadas. De modo geral, até as ordens inferiores do clero desfrutavam de moradia segura e provisão regular de alimentos, geralmente de qualidade superior à que a maior parte da sociedade medieval estava habituada. Embora o trabalho de um estalajadeiro carregasse muita responsabilidade, também era uma ocupação muito lucrativa. Viajar nos séculos XIV e XV era bastante comum. Muitas estradas estavam mal conservadas e às vezes inacessíveis para grandes carroças carregadas, que também eram vulneráveis a bandidos e ladrões. Era mais fácil e seguro viajar a pé ou, preferencialmente, a cavalo. A maioria dos viajantes se movia em grupos durante o dia para ter segurança, pois havia longos trechos de floresta entre cidades e vilas. Essa incapacidade de dormir ao ar livre com segurança levou à demanda por tabernas e estalagens. A estalagem de uma cidade teria um papel crucial na economia e no bem-estar social da comunidade. Localizadas em pontos centrais, como praças ou cruzamentos de rotas comerciais, as estalagens frequentemente se tornavam um marco na região. Na Idade Média, as estalagens forneciam comida e alojamento, enquanto as tavernas, geralmente de propriedade de cervejeiros ou vinicultores, focavam em fornecer um fornecimento ilimitado de bebida. A comida geralmente consistia em pão e queijo, ou um guisado simples conhecido como pottage.
Vinhos e cervejas geralmente eram obtidos localmente ou produzidos no local. O layout típico da estalagem incluía um salão, cozinha, estábulos, aposentos privados para o estalajadeiro e um quarto com várias camas de palha, conhecido como câmara. Poderia haver também um quarto privado para aluguel por guildas locais para eventos particulares. As estalagens eram sujeitas a altos impostos pelo senhor local. Os quartos e áreas comuns tinham que ser mantidos para fornecer um serviço de boa qualidade. O estalajadeiro também era responsável pela qualidade dos produtos oferecidos aos clientes e pela segurança, pois as tabernas podiam ser lugares violentos. Os estalajadeiros contratavam guardas para cobrar uma taxa de entrada dos clientes, a fim de cobrir possíveis danos causados durante a visita. A palavra moderna segurança origina-se da prática dos guardas de estalagens de quicar moedas em madeira molhada para verificar se eram falsas. As estalagens eram centros de encontro, socialização e atividade política e cultural. Não era incomum que revoltas começassem aqui, como a revolta dos camponeses na Inglaterra em 1381. Esse negócio lucrativo gerava muita renda para o estalajadeiro. Ele geralmente era um dos homens mais ricos e influentes da cidade. Muitos estavam envolvidos no comércio, atuando como corretores para negociantes e comerciantes, e frequentemente participavam dos conselhos locais. Não muito tempo depois da Primeira Cruzada, em 1099, várias ordens militares de cavalaria foram fundadas, como os Cavaleiros Hospitalários e os Cavaleiros Templários. Mas no final do período medieval, o título se tornou sinônimo dos ideais de cavalaria e do guerreiro perfeito. Um cavaleiro iniciava seu treinamento como pajem. Eles precisavam ser de origem nobre, normalmente filho de um senhor ou cavaleiro. Raramente um plebeu era armado cavaleiro, normalmente como recompensa por bravura militar excepcional. Quando crianças, eles eram ensinados etiqueta e recebiam uma educação básica até os 7 anos de idade. Depois seriam entregues aos cuidados de um senhor, recebendo o título de pajem. O treinamento em habilidades como arco e flecha, esgrima, luta e justa em cima de um porco continuava até os 14 anos, quando eles seriam promovidos a escudeiros. Agora, o treinamento para a cavalaria se tornava muito mais perigoso. Os escudeiros eram responsáveis por auxiliar os cavaleiros mais velhos durante as batalhas, cuidando das armaduras, cavalos e pertences. Era necessário treinamento em guerra de castelos e cercos, que era comum durante o período medieval. Era importante capturar um castelo inimigo para derrubar sua base de poder. Então, os escudeiros aprendiam sobre as armas usadas na guerra de cerco, bem como as estratégias e processos utilizados. As regras cavalheirescas exigiam que tentativas de trégua fossem conduzidas antes do início da guerra. A defesa de um castelo também era ensinada junto com os designs de castelos, como layouts e armadilhas, e o ataque seria estudado junto com as armas usadas, como arites, trebuchet, balustra e mangonel. Aprender a escalar bem também era importante para a escalada de paredes. A armadura era muito cara e tinha que ser feita sob medida para servir. Uma armadura mal ajustada poderia atrasar um cavaleiro na batalha. A princípio, as vestimentas eram feitas de placas de ferro e cota de malha, mas isso foi revisado para a armadura de placa no final do século XIII e a armadura de placa completa no século XV. Até os cavalos usariam armaduras para proteção nas batalhas. Durante o combate corpo a corpo, seriam usados gathlings, que eram espinhos fixados nas juntas das luvas de um cavaleiro. Uma adaga, conhecida como roundel, seria carregada no cinto, juntamente com uma espada larga. A cavalo, ele carregaria um escudo com o brasão da família, e na outra mão, uma lança. Os cavaleiros praticariam suas habilidades em justas e torneios em uma série de lutas corpo a corpo blindadas, a pé ou em combate montado. Isso era perigoso, mas o prêmio em dinheiro geralmente era bom, e mantinha os cavaleiros preparados para a guerra real. Os concursos eram ocasiões emocionantes e vibrantes, onde centenas compareceriam para ver o pompa e a cerimônia. Na sociedade europeia, os cavaleiros medievais pertenciam à elite. Durante a batalha, eles eram temidos e protegidos, e fora de combate, eram considerados os cidadãos mais elegantes e cavalheirosos. Assim como é hoje, os empregos e ocupações ditavam a qualidade de vida durante a Idade Média. Aqueles com riqueza, status e poder tinham muito mais chances de desfrutar de sua existência, mesmo com a sombra sempre presente de doença e morte que existia na época medieval. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval.
Por favor, inscreva-se se gostar e acione o sino de notificação para ser alertado quando um novo vídeo for lançado toda semana.